negócio, né? Não, eu vou ver por aqui, ó. Tô imprimindo. Então, bora lá. Tá Boa tarde, buscando galera! Bora falar de investimento. Boa tarde. Hoje a gente vai falar aqui de investimento seguro no mercado imobiliário. E aquela história, né, gente? Parece que é clichê, mas tem sempre muita gente chegando agora e a gente tem que despertar o nível de consciência da galera. Por que que tem que comprar imóvel no leilão e não no mercado tradicional? Parece bobagem isso, gente, mas eu vejo que muita gente que eu converso aí, às vezes tem medo de fazer um investimento por insegurança mesmo, achar que é rolo, achar que é coisa errada, achar que é alguma coisa desumana. Por isso que o objetivo nosso aqui é toda tarde assim, é mostrar, cara, é assim que funciona, isso aqui é normal, é comprar e vender imóveis, porque às vezes quem está chegando, cara, como é que é possível um imóvel ser vendido ali com 90% de desconto, mas às vezes a pessoa não acompanha o mercado imobiliário. Eu, por exemplo, aqui, ó, ano de 2025, eu conheço muito imóvel que eu vendi, por exemplo, lá no ano de 2015. Vou dar um exemplo. Uma vez eu participei de um lançamento numa cidade chamada Cuiabá, no Mato Grosso. Lá, naquele tempo, em 2015, foi lançado um empreendimento que valia 60 mil reais, Robson. E aí, 60 mil reais naquele tempo, a pessoa comprava assim, cara, cobrava tipo R$ 1.000 de sinal só para ter mesmo, para amarrar o cliente, para ele ficar comprometido até a data da assinatura com o banco, porque geralmente eles fazem aquela tal de fase de obra, aquelas coisas, então eles querem comprometer o cliente de alguma forma para o cara não desistir. Eu sei que, cara, hoje uma casa nesse mesmo local, Robson, ela é vendida em torno de 160 mil, 10 anos depois. Olha só como é que é o mercado imobiliário. Aí o que acontece? Tem muita gente que está pagando, fez o compromisso de pagar em 30 anos, 35 anos, e vem perder o imóvel agora. Aí o que acontece? Muitas vezes, a perca desse imóvel está sendo levada a leilão, tipo por 25 mil reais. É por isso que às vezes não entra na cabeça da galera que o banco não está fazendo doação. Ai, o banco tem um imóvel que vale 160 mil, está vendendo por 20 mil, 25 mil. Gente, não é nenhum milagre. Acontece que o imóvel aqui no leilão, ele passa por várias fases. Por exemplo, tem o primeiro leilão, tem o segundo leilão, tem o terceiro leilão, que é a licitação aberta. Depois tem a venda online, que é o quarto leilão. E aí tem um quinto leilão, que é a venda direta online. Aí você vai comprar imóveis com 90% de desconto. Então, só para você ter uma ideia, hoje de manhã teve leilão da Caixa. É o que eu sempre mostro aqui, ó. Para quem me acompanha aqui, sabe que sempre eu estou mostrando aqui os leilões da Caixa. Então, isso aqui é o calendário da Caixa, por exemplo. Ó, você pode ver que esse imóvel aqui, na data de hoje, ele foi 570 imóveis no Moraes Leilões. No segundo leilão, esse aqui é no primeiro, então teve 1.100 imóveis. Então, assim, todo dia praticamente tem leilão da Caixa. E aqui, ó, nesses leiloeiros aqui, geralmente, é com 5% de entrada. Agora, às vezes eu fico abismado, eu olho aqui, ó, por exemplo, sai 500 imóveis. Aí o que acontece? Cara, se vende 20 imóveis é muito. Porque a galera não vê, não acredita, não procura o conhecimento, não acompanha a gente aí, ó. Ó, pra você ver aqui, ó. Começou no lote 1. Ó, desses 500 imóveis aqui, ó, em todo o Brasil. Foi na Moraes Leilões, vocês podem ver, ó. Bate com o calendário aqui, ó, que eu sempre tô mostrando para vocês aqui, ó. Então, todo dia tem leilão da Caixa. Por que é bom ter esse calendário? Porque aí você não tem perigo de comprar num site falso. Se é um leiloeiro que a Caixa está dizendo, olha, eu estou disponibilizando os meus imóveis através desse leiloeiro. Então, é um cara que já passou por um critério de segurança. Então, é uma coisa que está autorizado pela Caixa. Porque, para quem não sabe, a Caixa Econômica ela não pode vender um imóvel diretamente sem ter cumprido a lei de alienação fiduciária, que é a Lei 9.514 de 1997. Então, é obrigatoriamente o imóvel passar pelo primeiro leilão, segundo leilão e cumprir todo esse requisito. A gente, quando está comprando direto com a Caixa, que é a operação rapa do tacho, que a gente chama aqui, que já passou pelas 3 fases ali, e aí a Caixa vende diretamente para a gente. É por isso que nem é considerado preço vil, né, doutor? Porque ali o banco pode vender pelo valor da dívida. Se o valor da dívida é R$1 e ela quiser vender pelo valor por R$1, não é considerado preço vil, porque ela está vendendo pelo valor da dívida, ele não está fazendo doação, não é um imóvel que
que no caixa dela está por 100 mil, ela resolve do nada vender por 10 mil. Então é bom a galera estar consciente disso. Então o que a gente pode perceber? É que ela já fez, ela já ofereceu no primeiro leilão, geralmente são parênteses aqui, Manuel. No primeiro leilão vai pelo valor da avaliação, tá? Para não causar prejuízo para ninguém. Aí tem o devedor tem a oportunidade de fazer o pagamento, tem a oportunidade de comprar, né, tem direito de preferência. Ele não comprou, não exerceu o direito dele, então não tem o que ele falar de prejuízo, né? Aí, nesse caso, aí o banco ele fica autorizado a fazer a venda pelo valor da dívida, tá? Então, por isso que o banco ele é autorizado a fazer essa venda nesse preço mais baixo, entendeu? Tá certo. Doutor Rob, por que a pessoa, então, tem que comprar no imóvel de leilão e não diretamente de uma construtora? Veja bem, Manuel, quando você compra no leilão, né, você tem um desconto maior, né? O imóvel em construtora é um imóvel novo, né? E aí você tem, às vezes, você compra no preço com a intenção de vender ele. Só que o imóvel não está pronto ainda, às vezes você vai comprar ele na planta. E o imóvel da Caixa, de leilão, ele já está pronto e aí você vai comprar ele no estado que se encontra e vai resolver, né? Por isso que a Caixa ela dá mais desconto e aí você compra o ativo real, né? Por preço baixo, né? E começa ganhando já na compra. Sem promessa, né? É só matemática. É verdade. Então, assim, para quem não sabe como é que funciona, a gente fala que é a jogada fria, porque isso aqui você não pode ter sentimento, não, gente, também. Entrar em leilão de qualquer jeito, ficar entrando em disputa. De preferência, procura um imóvel que esteja na venda direta. Se você não sabe, tem muito. Às vezes o que está faltando para você é só uma garimpagem. Então, o que a gente pode ver aqui, ó, quando a gente pega o mapa dos leilões? Hoje, 10 de 11 de 2025, tem 54.291 oportunidades. Então, eu acho desnecessário a gente entrar em disputa em leilão. Por quê? Você não pode comprar o imóvel pela boniteza, você não pode comprar porque, só porque é no meu bairro, só porque é na minha cidade. A gente costuma falar que lucro não tem CEP. Então, a gente monitora isso aqui. Então, ó, tem 54.291 oportunidades. Hoje entraram 252 imóveis. Foi retirado 2.402 imóveis que vendeu de sábado para cá. Só a Caixa Econômica está com 33.314 oportunidades. E aqui, ó, é por isso que eu falo que é desnecessário entrar em disputa em leilão, porque, ó, você pode ver aqui, ó, nessa minha tabela aqui, que na venda direta online tem 18.867 imóveis. Tem disputa, é aquela compra direta que você compra direto do banco, sem você precisar dar um centavo a mais. Alguns imóveis aceitam financiamento com apenas 5% de entrada. Se você garimpar bem, você consegue comprar, por exemplo, um apartamento hoje lá em João Pessoa por 20 mil reais, que a galera tá vendendo usado lá por 120, você pode fazer o mesmo. Você vai comprar esse apartamento, você vai dar uma pintura nele e vai colocar no mercado. Então, olha só, você sai de 20 para 120. Fonte Segura, Caixa Econômica Federal, tem Banco do Brasil também, existe leilão judicial, existe no Santander, existe no Itaú. Então, assim, é só garimpar. Não é uma coisa fácil não, tá, gente? Isso aqui não é promessa de dinheiro fácil, não. É o mercado imobiliário. É como você, às vezes, já viu falar. Uma pessoa que comprou um terreno, às vezes ele pegava o terreno, dividia em dois, construía uma casinha, e aí revendia, ganhava. Já pensou? Tem muita gente ganhando dinheiro construindo. Agora já imaginou você comprar um imóvel pela metade do preço, dando uma fração do valor, e ainda não ter que dar 5 anos de garantia como uma pessoa que constrói um imóvel do zero? Então é isso que a gente quer despertar a sua consciência. Primeiro, você que paga aluguel, é possível você, por exemplo, comprar um imóvel de até 120 mil ganhando um salário mínimo. Aqui a gente está acostumado, por exemplo, a comprar um apartamento de 20 mil no Goiás, inclusive tem um a partir de 13 mil, já vou mostrar para você, e você vai vender, por exemplo, por 106. Você vai vender por 106 como? Como que você consegue botar o dinheiro de volta no seu bolso em 90 dias? Você vai vender para um cara que ganha um salário mínimo. Então esse cara ele vai conseguir financiar esse imóvel, ó, para você que não entende como é que funciona, ó, aqui é um exemplo de um apartamento comprado por 13 mil reais vendido por 106. Como que eu vendo? Eu vendo pela própria Caixa, no Minha Casa Minha Vida. O banco deposita os 106 mil da minha conta, o cara que vai comprar de mim não dá um centavo de entrada, porque aqueles 20% que ele tinha que dar de entrada,
ele vai entrar com um subsídio. Então, o valor do financiamento dele mais o subsídio cai 100% na minha conta. Ele vai pagar R$ 401 de prestação. Muitas vezes, quando eu vou num imóvel desse aqui, eu percebo que lá nesse condomínio o cara está pagando, por exemplo, R$ 500, R$ 600 de prestação. Então, você tem argumento para você mostrar para o cara que está lá dentro que compensa ele comprar esse imóvel de você do que ficar pagando aluguel. E aí você pega, é por isso que é bom você ter o conhecimento, para você conduzir. Olha aí, imóvel de 13 mil lá no Goiás. Tem bastante, não é só isso não. É só você garimpar. Você vai comprar um apartamento desse por 13 mil, vai vender por 106, desse jeito aqui que eu estou te mostrando. Você vai vender financiado. Então, por exemplo, quer ficar rico em João Pessoa? Compra apartamento de 20 mil, de 30 mil, de 40 mil, vende por 120, 130, porque às vezes é uma regiãozinha melhor, e aí você paga um pouquinho maior para vender mais rápido até liquidez. Às vezes deixar no aluguel até vender. Então isso aqui não é sorte, gente, é matemática pura. Então se você tem alguma dúvida aqui, já pode escrever aqui nos comentários que nós vamos responder todo mundo, assim como a gente faz sempre. Doutor, mas quem não deve entrar aqui nesse tipo de investimento aqui em leilão de imóveis? Quem não deve entrar? Sem capital? Sem capital, não, né? Precisa de caixa, né? Disciplina, cabeça fria. Curioso, dinheiro queima tempo e se frustra, né? Não é muito, é muito importante, Manuel, a gente ter um caixa, né? Para a gente poder entrar nesse mercado. Sem o caixa, você vai se frustrar. Por quê? Você vai ter as despesas além do valor do preço do imóvel. Por exemplo, você vai arrematar lá um imóvel de 100 mil. Um imóvel que você for financiar, dá 5% de entrada, você vai pagar lá 5 mil de entrada. É só essa despesa que você vai ter? É só ir lá comprar? Não. Você vai ter despesa com cartório, você vai ter despesa com registro, você vai ter despesa de TBI, que é 2%, de 2% a 4%, né? Você vai ter despesa também de desocupação, de PTU, de condomínio, né? Então, todas essas despesas aí é muito importante fazer o levantamento antes, né? E aí você tem um caixa, de repente você vai ter que fazer uma reforma desse imóvel. Então, assim, é só chegar e comprar? Beleza, só que você não vai conseguir vender sem você resolver a situação do imóvel. E resolver a situação do imóvel não é só comprar, é você saber se esse imóvel está ocupado, saber fazer a desocupação, é saber fazer uma reforma básica que você não gaste tanto, né? Então, a gente tem assessoria aqui para poder ajudar nessa parte, né, Manuel? De repente, quem tiver interesse, pode procurar o Manuel, falar comigo também, chamar nas redes sociais, e através aí do site www.terracredenciada.com.br, tá? E aí tem nosso WhatsApp lá também, é só chamar, tá ok? Perfeito, Manuel? Perfeito, é isso mesmo, gente. O que o Dr. Robson quis deixar ciente, que a gente aqui não está prometendo nenhum milagre, não. Por quê? De repente tem muita gente aí só para vender um curso, uma mentoria, alguma coisa, fala que a pessoa não precisa de dinheiro, ou precisa de pouco dinheiro. Agora, essa questão de pouco é muito relativo. Para mim, por exemplo, 50 mil é pouco dinheiro. A gente está acostumado a mexer com altas cifras. Mas para muita gente, às vezes não está preparado. Então a gente gosta de deixar a pessoa ciente que não é só comprar um imóvel. Porque hoje eu consigo, por exemplo, um apartamento para você comprar em João Pessoa, e você consegue comprar ele com R$ 3.000 de entrada. É possível? Porque o apartamento vale 150 no mercado, está no leilão por 60, vai aceitar financiamento, você vai gastar 3 mil. Mas vai gastar só o 3 mil? Não. Por isso que o Dr. Robson falou que existem outros custos envolvidos. E não é só no leilão, não, gente. É qualquer imóvel que você compra aí no mercado. Tem muita gente que perde os imóveis, ó. Só para você ter uma ideia, tem muita gente que fica com medo de comprar um imóvel porque está ocupado. O que mais a gente compra aqui é imóvel novinho, desocupado. Por quê? O cara que vendeu o imóvel para aquele cara na planta não informou para o cara que no dia que ele comprasse o imóvel, ele tinha que pagar os documentos para passar para o nome dele. O registro, o ITBI, que ele tinha que pagar uma taxa lá no banco. Aí o que acontece? Geralmente ele não tem entrada. É aí que já começa ele se enforcar. Porque vamos supor, a MRV parcelou em 60 vezes pro cara. Aí ele vai pagar R$ 500 por mês.
no parcelamento. Aí ele está pagando, por exemplo, uma tal de uma fase de obra, mais R$200, 700, e não está morando no imóvel. E aí ele fez para 60 vezes ele parcelar no boleto. Aí daqui a pouco, doutor, o que acontece? Ele está devendo o parcelamento da entrada, mais a parcela quando o imóvel ficar pronto. E a maioria perde o imóvel na planta. Aí o que acontece? A gente arremata no leilão o apartamento que está escrito que está ocupado. Quando a gente vai ver lá, perguntar para o síndico, ele vai dizer, não, aqui nunca morou ninguém. E aí muitas vezes a gente está comprando aqui imóvel até com a porta lacrada, condomínio, que esse dia aí tinha um colega aqui que a gente investe junto e ele não quis comprar o imóvel naquele lugar, doutor, porque ele disse assim, ih, rapaz, aí é BO. Aí tem 15 apartamentos nesse prédio. Depois a gente pode descobrir que os 15 apartamentos que tinha lá, doutor, as pessoas perderam na planta. Quando o apartamento ficou pronto, o que acontece? O cara, por exemplo, não pagou a MRV, ele parcelou em 60 vezes a entrada. Aí o apartamento ficou pronto em 2 anos. Aí o cara foi inadimplente. 3 prestações com a MRV naquele período de 2 anos. Chegou a época, ela não entregou a chave para ele porque ele estava inadimplente. E aí o que acontece? Ele desanimou, não pagou o banco. Atrasou para as 3 prestações, o banco notificou, o cara não se manifestou. O imóvel foi para o leilão. E aí a gente compra o imóvel que está escrito que está ocupado, está desocupado, 0 bala. Muitas vezes o prejuízo da gente, que a gente teve, foi que lá foi entregue sem piso, porque naquele prédio a construtora dava a opção do cara que na hora que ele comprasse o apartamento, ele tinha a escolha de ou ficar com piso, que é normal, ou ele pagar a diferença e personalizar. Então o prejuízo nosso foi porque o apartamento já estava fechado há um bom tempo, estava com cheiro de mofo, tivemos que dar uma pintura nele para ele ficar com cheiro de tinta, né, de novo, e colocar o piso, que aí a gente compra geralmente em ponta de estoque. Então, gente, infelizmente, a maioria desses imóveis aí está no leilão pela inadimplência. O que eu faço também aqui, geralmente, eu tiro aqui o relatório da Serasa. Eu vejo onde que é os estados brasileiros que mais tem inadimplência. Então, aqui, ó, geralmente eu tiro o relatório aqui, ó, a Serasa, geralmente, ela disponibiliza isso aqui, ó. Onde que está a inadimplência no Brasil. Então, eu vejo, por exemplo, ó, que nesse momento tem 78,2 milhões de brasileiros inadimplentes. Então, tem 307,5 bilhões. Então, é por isso que tem tanto imóvel de leilão, gente. Aqui, ó, pela região, como é que está distribuída a inadimplência no Brasil. Então, é só para a gente entender. Por exemplo, se a gente for se guiar aqui pelo percentual de inadimplência, você pode ver aqui, ó, o Rio de Janeiro está em 3º lugar. Não é à toa que você vai ver lá que tem mais de 11 mil imóveis no leilão, lá para a pessoa escolher. Tem apartamento no Rio de Janeiro por R$5 mil. Porque é a lei da oferta e da procura. Então, hoje, 47,93% da população está inadimplente na Serasa. Agora, é por isso que tem tanto esses imóveis no leilão, porque o cara não paga, o banco tem que vender. Agora, ó, vamos entender mais a fundo aqui, ó. Ó os inadimplentes no Brasil aqui, ó. Ó como é que funciona. A parte financeira, cartão de crédito, é o mais traiçoeiro aqui, é o tal do cartão de crédito. Mas se você olhar aqui, ó, financeiras, aqui já vai envolver banco, essas coisas, ó. Então você pode ver, ó, isso aqui é mapa da Serasa, que ela disponibiliza aí, geralmente, ó. Então você pode ver, geralmente vem em torno do trimestre, que vem os relatórios. Então, ó, o perfil dos inadimplentes. As mulheres estão mais inadimplentes que os homens, pouca coisa. O perfil da idade dos inadimplentes, a maior parte tem entre 41 a 65 anos. Ó, aqui como é que funciona, ó, disponível, eles até dão 90% de desconto para a pessoa que tá. Então, assim, vamos ver alguma coisa aqui, ó, que é interessante para a pessoa entender. Por que eu estou mostrando isso? Para a pessoa saber qual que é a razão, por que tem tanto imóvel no leilão. Por isso que o banco estão fazendo aí o queima. Porque a população aí tá inadimplente, o banco quer recuperar só o valor da dívida. O banco não quer ficar com essa quantidade de imóvel no estoque, não, gente. O banco quer dinheiro de volta para recuperar. É por isso que a gente está vendo aqui, ó, imóvel no estado de São Paulo, 40% de desconto, aceita financiamento, com 5% de entrada. Então, é isso que a gente está fazendo, não é mostrando para você, para despertar um nível de consciência, para você saber que é trabalhoso, existe estratégia, é bom você buscar o conhecimento, é bom você saber a origem dos imóveis, por que está no leilão, porque às vezes você, por que
Por que eu devo comprar esse imóvel? Ah, coitado, eu vou tomar a casa de uma pessoa. Porque, na verdade, a pessoa só é dona da casa quando liquida, gente. Porque quando a pessoa está comprando um apartamento, por exemplo, da MRV, a MRV recebe o dinheiro todinho à vista. A Caixa não é dona daquele imóvel ainda, nem aquela pessoa que está assinando o contrato. Se ela pagar todas as parcelas em dias, ninguém vai perturbar ela. Nunca. O banco é doido que a pessoa paga de uma em uma, porque é ali que a pessoa se lasca, porque quando ele compra de um em um, quando ele termina de pagar, paga 3, 4 imóveis. Inclusive, você que tem imóvel financiado, tente fazer o sistema de amortização. É o que a gente faz aqui, que a gente ensina. Você pode quitar uma casa de 30 anos em 3 anos. Se você souber depois abater o seu saldo devedor lá, com o seu fundo de garantia. O dinheiro que você paga uma parcela, gente, se você souber usar o plano da amortização, o dinheiro de uma quita 10. Sabia? Dá uma olhada no seu aplicativo da Caixa, ao invés de você fazer redução de parcela, vê se eu tenho razão que eu estou falando aqui. Vamos supor, se você você paga R$600 por mês, com esse mesmo 600, dá para você abater 10 prestações, se você pegar, abater o seu saldo devedor, que é o que a gente chama de amortização. E tem muita gente que não sabe disso, fica arriscando a sorte para pagar um imóvel com 30, 35 anos. Porque se Deus o livre, você ficar doente, ficar desempregado, meter o pé pelas mãos, aconteceu o que aconteceu, infelizmente, com muita pessoa na pandemia, vai perder o imóvel porque não se antecipou, não quitou o imóvel com o sistema de amortização. Então, assim, tipo assim, é praticamente falta de instrução a pessoa passar mais de 10 anos, na pior da hipótese, pagar um imóvel que é de 30 anos. Porque se você usar a inteligência todo final do ano ali, e sobrar um 13º, se você tiver uma renda extra, o dinheiro de uma prestação você quita 10. Não é conversa fiada minha aqui, não. Eu estou te passando essa informação de forma gratuita. Experimenta fazer a amortização. Por exemplo, nós aqui investidores, a gente pega dinheiro emprestado sem juros. Como? É o que a gente chama de alavancagem. Olha, por exemplo, você que está deixando o dinheiro parado na poupança, o banco vai te pagar no máximo 6% por ano. Aí ele pega, ele vende esses imóveis de leilão para a gente aqui, ele empresta para a gente a 10%. Então ele está ganhando 4% em cima do seu dinheiro. E aí o que acontece? Por que nós pegamos esse dinheiro emprestado a 10%? Porque a Selic está 15%, e aí eu vou deixar aquele dinheiro que eu ia pagar à vista nesse imóvel, eu deixo lá no CDB, que vai dar para me pagar essa prestação, e eu fico tendo um patrimônio que eu comprei pela metade do preço, e ainda eu faço mais caixa. Por quê? Eu deixo o inquilino pagando aquela parcela para mim. E aí eu já tenho lucro É a única coisa no mundo, gente, que você já ganha antes de você vender, antes de você finalizar o processo, é no leilão. Porque se você souber fazer uma boa escolha de um imóvel na região que tem liquidez, que no preço de mercado está por 200, e você vai vender por 100, e ainda você vai alavancar dando 5 mil de entrada, você vai estar usando o dinheiro dos outros, você vai ter o banco como seu sócio oculto e você não vai pagar juros. Então é isso que eu chamo de alavancagem patrimonial, gente, alavancagem financeira. E o que eu estou te convidando aqui é para você encurtar o caminho. Porque, por exemplo, você sabe que está muito na moda falar de alavancagem com consórcio na internet. E é muito bom. Só que para você, por exemplo, eu duvido se você consegue uma carta de crédito de 200 mil, sem sorteio, por 5 mil reais de entrada. E eu consigo para você. Uma carta de crédito aqui de 200 mil, para você pagar 100 mil, para você comprar sem concorrência, arrematar o imóvel agora mesmo, imóvel que tem a liquidez, você dando 5 mil de entrada. E não é nenhum milagre, não. É o poder da alavancagem, é o financiamento. Aqui, por exemplo, nós não vamos ficar 30 anos, 35 anos pagando um imóvel. Nós vamos fazer no plano máximo para pagar a menor parcela possível, para que o aluguel pague aquela parcela. Lembrando que na verdade, eu já estou tirando a parcela de graça, porque eu estou deixando o imóvel lá no CDB com liquidez diária. Na hora que eu precisar daquele dinheiro, eu posso deixar. Inclusive, só para você ter uma ideia, até minhas reformas eu pago no cartão de crédito parcelado sem juros. Porque eu compro no material para construção em 10 vezes sem juros. Vejo com um pedreiro ali, eu incentivo ele a gerar um link, por exemplo, lá no Mercado Pago. Às vezes eu pago um jurinho que ainda compensa que eu deixo meu dinheiro rendendo de outra forma, comprando um outro imóvel. Então, só para você entender, gente, quanto menos você tirar dinheiro do bolso e quanto mais você ganhar, você aumenta o seu patrimônio. Então, é o que eu chamo de alavancagem. Manuel, E aí, meu amigo, como é que você tá? Boa tarde. Como é que tá você? Tudo bom? Boa tarde.
Bom, nós estamos aqui no 1 minuto e 30 aqui no primeiro bloco, Rodrigo. Tá. Eu queria... Vocês estão me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem? Tá ouvindo bem? Você tá falando da onde, meu amigo? Estou falando de Curitiba, Paraná. Eu queria só... Tá bem corrido, graças a Deus. A gente, até me perdoe o atraso a entrar aqui, é que a gente estava tomando ali um posse de imóvel e ao mesmo tempo também buscando uma outra opção para arrematar junto com o cliente, daí fechou outro contrato, enfim, daí acabou que eu atrasei. Inclusive eu passei aí, Manuel, para compartilhar com os telespectadores aí, ó, uma filmagem de um apartamento exatamente com o exemplo que você falou. Um apartamento que nunca foi habitado, estava lacrado. Eu passei, depois se você quiser compartilhar com o nosso público. Deixa eu apertar o play aqui, você vai narrando sobre ele aí. Ué, Rodrigo, tá lacrado esse apartamento aí, cara? Apartamento zero, igual você falou aí, ó. É um apartamento que foi perdido na planta e a gente conseguiu fazer o arremate para o cliente, ó. A consultora Tenda nunca foi habitado esse apartamento, ó. O investidor vai fazer ali o piso, só fazer um piso de vinílico ali de madeira e colocar à venda o apartamento. É zero, apartamento novo, ó. Para você que está pensando em comprar lá na MRV ou nas construtoras direto, esse apartamento saiu por R$73 mil. A avaliação de mercado dele é em torno de R$180 mil. A gente pagou à vista, fez o arremate e a gente já conseguiu fazer ali, através do contato do nosso pessoal local, lá no Rio de Janeiro, tá, Manuel? Nem você falou, ó, a gente tem pessoal especializado, faz a avaliação, a gente fez uma avaliação prévia desse imóvel, valor de mercado, região, ver se não tem tráfego, milícia, para daí poder fazer uma arrematação segura com uma alta margem de lucro. E através do contato com o síndico, a gente conseguiu, aí já no segundo dia, depois do arremate, fazer a tomada de posse. Apartamento do primeiro andar, tá? É um apartamento que tem uma alta liquidez, apartamento 107 aí, uma região aí muito boa do Rio de Janeiro. Então, só trazendo esse exemplo para vocês aí. E é isso aí, Manuel. Rodrigo, mas me diga uma coisa, tá parecendo muito fácil assim para ser verdade, porque hoje em dia é complicado, a pessoa que tá ouvindo só isso aqui na internet, né, a malandragem que tá por aí. Eu quero saber o seguinte, eu tenho certeza que não tem só esse apartamento, eu mesmo tô com a lista de uns 15 imóveis aqui desocupados em João Pessoa, que é só o cara chegar e dar o lance. Mas aquele cara que tá agora lá na Inglaterra, ele tá com o dinheirinho guardado, ele tá desconfiado, com medo, faz dia que ele tá assistindo a gente, tá vendo várias coisas na internet, mas ele tem medo, ele não sabe se esse trem dá certo, ele vai comprar coisas sem ver, não sabe se vai ficar no nome dele, como é que funciona. Explica o passo a passo aqui. O cara que quiser comprar um apartamento desse, que às vezes está desocupado, tá tudo certinho, qual que é a previsibilidade de lucro dele? Como que funciona o passo a passo? É possível mesmo o cara comprar imóvel de qualquer lugar do Brasil, comprar, vender, ou até mesmo se estiver no exterior? É possível sim, Manuel. A gente não é puxar a sardinha para o meu lado, não, ou para o nosso lado. Mas precisa ter uma assessoria. Por exemplo, vou dar um exemplo aí, ó. Esse apartamento que foi arrematado no Rio de Janeiro, a gente tem, nesse mesmo condomínio, em torno de 3 ou 4 imóveis liberados para arremate imediato, na venda direta. Então, se você está fora do Brasil, está dentro do Brasil, a gente faz todo o trabalho. O passo a passo é o quê? É confirmar se esse apartamento está com a documentação correta, não está com muito valor de IPTU ou condomínio, a gente faz todo o processo antes de arrematar, falamos lá com o condomínio, lá com o síndico, para saber como é que está a situação do prédio. Nesse caso, a gente já sabe, porque a gente já arrematou não só esse, mas outros imóveis ali naquele condomínio. A gente checa a documentação e o valor de mercado, Manuel. Nesse caso aí, a gente confirmou esse valor de mercado através do contrato local, imobiliários, que a gente faz antes. Mas o essencial, o que é o essencial da assessoria? O nosso contato local, dirigente, ele tem um passo a passo, que ele vai lá no lugar, olha, verifica ali a região, ele já conhece, ele já tem um histórico daquela região, mas ele vai pessoalmente verificar se não tem barricada, se não tem tráfico de drogas, como é que está o índice de violência local. Enfim, ele aprova para nós ali, através dessa diligência. E daí, no caso, a gente, com contato com o condomínio, a gente fica sabendo se o apartamento está liberado, se tem gente morando, se não tem. Se tiver alguém morando, a gente pega o contato para fazer o contato. Após essas verificações, Manuel,
aí a gente libera o apartamento para arrematar no nome do cliente. Então, você que está fora do Brasil, está dentro do Brasil, a gente arremata no seu nome, não fica nada em nome da assessoria. Então, é totalmente seguro. Você assina de onde você estiver. Assina contrato, assina via digital ali o cartório, para ficar transferido no seu nome. Então, hoje a gente faz com total segurança esse processo todo. Então, para você que tem alguma dúvida, é só entrar em contato conosco aqui no link que mandamos utiliza, que nós vamos fazer todo o trabalho para você sem problema algum e com toda a segurança. Eu sempre bato nessa tecla, Manuel. Eu sou chato, eu só vou comprar imóvel para o cliente, vou aprovar imóvel que eu compraria para mim. Né? Eu acho que a gente não quer para os outros, que a gente não quer para nós, né? Então, a gente faz o processo correto e honesto. Tá certo, é isso mesmo, Rodrigo. Tem que jogar limpo com o cliente, tem que deixar ele ciente ali com uma boa planilha de viabilidade financeira, para ele saber todos os custos que tem na operação, porque não é só propriamente pagar o imóvel, né? Ah, o imóvel tá baratinho, vale a pena, vai dar um bom lucro, mas tem que saber os custos com reforma, com documentação, com desocupação, com corretor, com imposto, né? Tudo certinho, é bom estar ciente disso. Mas é possível, Rodrigo, o cara comprar assim, às vezes, se ele não quiser comprar à vista, ele fazer o que a gente chama de alavancagem aqui, ele pegar o crédito, por exemplo, na própria Caixa, no Santander, no Itaú. Como que tá funcionando isso aí na prática aí? O cara tem que ir lá na Caixa, como que tá fazendo isso aí na prática? Funciona assim, Manuel. Se ele for fazer com assessoria, já está incluído no nosso pacote todo o processo de busca de crédito para esse cliente, seja no Santander, seja na Caixa. A gente coloca um operador nosso lá da Caixa Econômica, né? Um parceiro. Por exemplo, se for comprar um imóvel lá no Ceará, a gente tem operador lá. Se for comprar em São Paulo, tem operador em São Paulo. Como hoje também essa questão digital facilitou muito, então o operador da Caixa que a gente eleger pode ser de qualquer lugar do Brasil. A gente tem parceria com os melhores, aqueles que são mais rápidos, né? Então, assim, a gente aprovou o crédito do cliente, que não tem custo nenhum, o cliente vai passar os documentos, vai para a Caixa Econômica, vou aprovar. Aprovou, a gente já vai saber o valor de crédito que ele tem para a gente poder buscar os imóveis. Hoje, eu acho que passou de 1.200 imóveis, né, Manuel? Liberado para compra financiada, né? Então, assim, você que está querendo comprar da forma alavancada, é a melhor opção. A melhor opção é a alavancada, porque você não vai tirar o seu dinheiro do bolso. Então, para fazer isso, basta você ter uma boa assessoria e entrar em contato com essa assessoria para fazer o processo de busca de crédito no seu nome. E é perfeitamente possível e viável, em no máximo 2 dias a gente já sabe ali quanto que você tem aprovado e a gente já vai buscar as opções ali disponíveis, financiáveis, conforme o valor de crédito aprovado. Então, essa é a melhor opção de todas. A gente já falou em outros dias aqui, né, não, que é difícil. Ó, é praticamente impossível a gente aprovar algum imóvel nessa modalidade financiável ou alavancado que dê menos de 50% de lucro líquido. E o prazo médio de venda do mercado é 12 meses, né, Manuel? 12 a 18 meses é o mercado, mas a gente costuma depender do imóvel, ali na faixa de 8 meses, 6, 8 meses, no máximo 12 meses a gente está com esse imóvel liquidado, vendido. Rodrigo, por que você acha que a gente sempre está indicando a Caixa Econômica para a pessoa começar pela Caixa? Por qual razão é que você acha que a pessoa tem que começar? Porque você está vendo que eu estou mostrando aqui, ó, na Caixa tem 36.797 imóveis, aqui eu estou com a lista do Banco do Brasil de 767 imóveis, Santander 529 imóveis e o Bradesco 382 imóveis, sem falar no Itaú, que também tem imóveis no leilão. E aí eu tô aqui com os bancões, né, digamos assim. Por que você acha que a pessoa deve começar pela Caixa? Então, Manuel, por que pela Caixa? Primeiro porque de cara assim a gente já vê, ó, olha a quantidade de ofertas que tem a Caixa em relação aos outros bancos. São 36.797 imóveis hoje liberados na Caixa Econômica em relação aos outros bancos. Então a gente tem muito mais oferta na Caixa. Outra coisa, a Caixa Econômica, o leilão extrajudicial, ele é mais fácil a gente trabalhar, porque é um processo mais fluido. Então, assim, imóveis na Caixa Econômica, eles já estão, na grande parte deles, que a gente elege para comprar ali dentro dos nossos filtros de busca, eles já estão em nome da própria Caixa Econômica. Então, nós não vamos ter um problema que está no nome do outro, do anterior. Então, isso aí facilita muito para nós, para fazer o arremate e daí depois transferir esse imóvel do nome da Caixa Econômica direto para o nome do cliente final, no caso do nosso investidor, né? E tem outro fator, né, Manuel?
esse financiamento, 5% de entrada. É a mãe caixa, né? 95% que ela libera, você comprar um imóvel com 50% de desconto e ainda pagar dando 5% de entrada, isso é negócio de mãe para filho, mano. Assim, não tem comparação. É claro que os outros bancos também têm outras oportunidades, mas a principal é a Caixa Econômica. Esses são os dois principais fatores. Sem contar também que assim, a Caixa Econômica ela tem um processo claro dentro do site dela, dentro da plataforma dela já é claro ali o processo. Não precisa entrar em redoeiro, nada. Então, principalmente para os imóveis ali de venda online e compra online, né, que é diretamente licitação, então assim, é diretamente com a Caixa. Então é muito mais seguro trabalhar com a Caixa Econômica. O que você entende aí nesses anos de experiência aí? Qual que é o erro mais comum de quem está começando agora? O erro mais comum, geralmente, é a pessoa se emocionar. Aliás, todos nós nos emocionamos, né? Quando a gente vê lá um imóvel com 70% de desconto, a gente fica emocionado. O erro do novato, o cara que está começando, é ser levado pelas emoções. Então, ele vai lá, ele não vai ler o edital, geralmente não vê o edital, geralmente não faz busca de débito desse imóvel, ali para saber débito de PTU, débito de condomínio, se for imóvel condominial, né? Então, esses são os principais erros, Manuel. A pessoa não saber a regra do jogo e querer jogar. É igual você entrar num campo de futebol e não saber chutar uma bola. Então, vai ter problema. Verdade, conhecimento liberta. Por isso que é bom estar aí toda tarde aqui para buscar esse conhecimento aí de forma gratuita. Ô, Rodrigo, e geralmente está demorando em quanto tempo aí, em média, aí, da compra até a venda de um imóvel desses aí? Então, Manuel, geralmente isso é definido na compra, né? A gente tem as pesquisas de liquidez que são muito importantes. Inclusive, a gente está desenvolvendo um processo um pouco melhor na nossa assessoria para ter uma resposta mais assertiva acerca de liquidez. O que é liquidez? Para quem não sabe, é o tempo de venda do imóvel. Então, assim, o que define o prazo de venda do imóvel é a compra. É na compra que você já vai saber. Então, esse termômetro a gente mede através de algumas, que está aprimorando esse processo, através de algumas ferramentas digitais, né, que a gente consegue fazer essa medição também. Apesar que a nossa equipe está acostumada a trabalhar da maneira tradicional, que é ligar, pegar o telefone, o WhatsApp, imobiliária local, fazer aquela pesquisa no boca a boca. Mas, além disso, a gente tem ali as opções, que hoje são ferramentas de inteligência artificial que fazem todas essas medições aí para nós. E, além disso, a gente tem as opções do pelo, que a gente fala, né, mano? Que é ligar, falar com o corretor, falar com o cara do dono do bar, falar com o cara que mora na região, para saber ali como é que está aquela situação ali, qual a estimativa de venda de um imóvel naquela região. Tá certo. Vou ver aqui que está tendo em São Paulo. 1 ou 2, Manuel? Vamos finalizar aqui o 1 aqui para acelerar. Eu queria te perguntar o seguinte. Aqui ainda no 1. Eu estou vendo aqui, cara, eu peguei a lista dos imóveis do Banco do Brasil. Estou vendo que tem imóveis aqui a partir de R$16 mil. Quitado, sem dívida. Estou vendo aqui no Rio Grande do Norte, estou vendo no Goiás, no Piauí, no Sergipe, no Pará. Aliás, tem todo o Brasil. É só dar uma garimpada. Mas qual que é o ticket ideal para a pessoa começar assim, Rodrigo? Por qual valor assim, de imóvel, assim, para a pessoa não ficar agarrada assim, com o imóvel e ter o retorno do investimento no máximo 12 meses? Então, Manuel, a gente sempre indica, até quando a gente pega clientes com valores maiores, inclusive hoje, por coincidência, nós estamos pegando um cliente que a gente fez uma reunião hoje e a gente explicou para eles isso que eu vou explicar aqui para os nossos clientes aqui. É um fato, né, Manuel? É mais fácil vender um imóvel ou 3. É mais fácil vender 3 imóveis. Você aumenta, multiplica por 3 a chance de vender, né, de ter o dinheiro voltando. Então, a gente indica o quê? Os imóveis populares. Imóveis populares com o menor valor possível. Por quê? Porque daí você, além de multiplicar o seu... diversificar, né, que se fala muito dos investimentos, você diversificar,
além de você diversificar o estado, região, cidade, você também está trabalhando com vários públicos e aumenta a probabilidade de liquidez. Então, o ticket aí fica em torno de 70 a 110 mil reais, 120 mil reais, dependendo da região, falando do mesmo nível de imóvel, tá, Manuel? Porque às vezes o mesmo imóvel que a gente está arrematando por 70 em determinada região do Brasil, no mesmo nível a gente está arrematando por 120 no interior de São Paulo, por exemplo, em relação ao Nordeste. É o mesmo padrão de imóvel, você arremata no Nordeste, arremata no interior de São Paulo. Então, falando dessa classe aí, é uma classe assim, nível B, né? Cliente B, C, né? Que é o cliente popular, para imóveis populares. É o que aumenta a liquidez ali, que é o nosso foco ali, é 6 meses, né? Um foco do dia da compra até a venda, o nosso foco é 6 meses. Alguns lugares a gente consegue vender antes, a gente consegue com que o cliente tenha esse retorno financeiro antes, outros lugares acaba demorando ali entre 9 e 12 meses. É verdade. Então é assim, porque ainda mais usando, né, Rodrigo? Eu gosto sempre de enfatizar isso aqui, ó. Um exemplo de um apartamento aqui, ó. Você compra um apartamento aqui que tem bastante aí no site da Caixa. Você vai comprar por 13 mil reais. Você vai vender por 106, por exemplo, aqui, ó. Zero de entrada, você vai revender pela própria Caixa, você vai botar os 106 mil no seu bolso. Vai vender por 401 reais a parcela. Então isso aqui é igual a gente fala, vai vender igual água, porque na hora que você falar para os corretores da região que você tem um apartamento quitadinho, pronto entrega, que o cliente que ganha um salário mínimo consegue comprar esse imóvel do corretor, se ele te dá R$1 de entrada, que a parcela dele vai dar R$400, aí é aquela história que a gente fala como é que você faz para botar 90 mil no seu bolso em 90 dias. Porque muitas vezes esse imóvel está ocupado pelo inquilino, pagando 500, 600 reais de prestação, e aí acaba que quando você oferece isso aí para ele, é por isso que a gente sempre incentiva, você que está começando agora, você começar por imóvel popular. Por exemplo, compra um apartamento lá em João Pessoa por 30 mil, vende por 120 para você vender rápido. O cara que vai financiar seu, ele ganha, por exemplo, R$1.800. Ele vai ganhar um subsídio, por exemplo, de 25 mil. Vai financiar 95 mil. A prestação dele vai dar R$450. Tem um cara que já está morando ali naquele imóvel, mas está pagando um aluguel para uma pessoa por 700, 800 reais. 600 que seja. O cara te agradece pelo resto da vida. Aí o que vai acontecer? Você vai ter que se virar nos 30 para comprar outro, porque com certeza um amigo dele, um parente dele vai dizer, cara, foi você que vendeu ali para um amigo meu, um apartamento com 0 de entrada, eu quero saber como é que é isso, porque com o salário mínimo eu achei que eu nem conseguia comprar um imóvel ganhando um salário mínimo. Então o que eu estou ensinando para vocês agora aí é a semente do milhão. Você vai começar com pouco e aí você vai investir em imóveis. Você vai comprar coisa segura. Então, Rodrigo, o que eu tô falando aqui agora, que parece inacreditável, é o cara, por exemplo, deixar de comprar esse iPhone aqui por 13 mil reais e comprar um apartamento que tem ali, ó, no Goiás aí, por exemplo. Tem apartamento por 13 mil reais quitado. Muitas vezes o cara compra e vai dar só uma pintura no imóvel. Para quem não acredita aqui, ó, fonte oficial, Caixa Econômica Federal. Aí se você acha que é só que tem muita disputa, é só você entrar ali, saber garimpar. Você vai ver aqui, ó, tá recheado de oportunidades como essa. Gente, 13 mil reais. Você vai ter um apartamento por um preço de um iPhone. Até foi engraçado, Rodrigo, que o cara queria começar e disse que não tinha dinheiro para começar. Eu falei, aí o cara conversando com o iPhone na mão. Eu falei, cara, ó, você já pode começar. Aqui, ó. Entendeu? Se ele é apaixonado tanto, ele vende, espera, ele tem paciência, né? Até ele vender o imóvel, vai ter 90 mil ali de diferença da compra e a venda. Aí ele pode ter até 2 iPhones se ele quiser, né? Mas primeiro começa a ganhar o dinheiro, reinveste, fica de boa. E não compra, depois você não vai querer nem comprar iPhone à vista, querer parcelar, porque você já sabe que vai ter lucro no próprio imóvel. É o que a gente faz geralmente. Espera, por exemplo, nós estamos em 2025, novembro. Aí você vai comprar de carro como? Vai esperar chegar, por exemplo, um exemplo aqui, como é que você faz para ganhar dinheiro e economizar. Você vai esperar virar o ano, você vai ver aquele carro que está encalhado lá na concessionária,
que tá ano 2025, você virou 2026, você vai ganhar ali uns 30%. E olha, eu nem tô falando de leilão, é só estratégia que você vai fazer. Então, assim, é só você saber, gente, multiplicar o que você tem. Hoje, por exemplo, o cara que tem uma casa quitada, Rodrigo, ele não precisa tirar dinheiro do bolso. Por exemplo, ele tá com uma casa quitada. A casa dele vale 500 mil. Tá alugada, por exemplo, por... Vamos colocar aqui, 3 mil por mês. Se ele pegar, por exemplo, desses 3 mil que ele está recebendo do inquilino dele, ele deixar o imóvel como garantia, para ele pegar 100 mil, Rodrigo, para comprar 6 apartamentos desses de 13 mil, o que vai acontecer? Ele vai pegar emprestado sem precisar vender a casa dele. Vamos supor que desses 100 mil, Rodrigo, ele paga R$ 1.200 de parcela por mês. Só que o inquilino está morando no imóvel dele pagando 3. Então, esses 6 apartamentos de 13 mil, quando ele vender, ele vai fazer 540 mil. Sem ter desfeito da casa dele, ainda continua com o inquilino morando lá, pagando o juro desse financiamento. Agora você imagina, ele comprou 6 apartamentos. Na segunda rodada, quantos apartamentos ele não vai ter? E detalhe, Rodrigo, sem tirar R$1 do bolso. Entendeu como é que tem várias estratégias? É o que os caras falam aí. O home equity. Por que não faz, né, mano? É porque não quer planejar, não quer pensar, não quer colocar estratégia em prática, correr risco, né, mano? A gente tá falando aqui, as pessoas acham que é fácil assim lá fazer. É fácil para quem estuda, para quem tem conhecimento, para quem tem uma assessoria, né, mano? Porque é um processo, como você falou, é um processo líquido. Qualquer um precisa ser um expert, precisa ser superdotado para fazer. Basta estudar o passo a passo e fazer um cálculo aí para daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, e o cara tá com capital desse aí, né, mano? Assim, não é difícil, né? Não é difícil. Super interrompido. Olha, aliás, não é nem questão de fácil, é difícil, é questão de buscar o conhecimento, saber ler um edital, ler uma matrícula, fazer uma boa diligência. Nem sempre o imóvel mais barato é bom, às vezes é melhor comprar um pouquinho mais caro, que seja numa região que tenha liquidez, para você não ficar com o seu dinheiro encalhado. Às vezes o barato sai caro. Então, às vezes, se na hora que você fizer a pesquisa, se for detectado que esse imóvel de 13 mil não vale a pena, que vale a pena você comprar um de 15, é melhor pagar um pouquinho mais e ir numa região que vai girar mais rápido. Então, tem muita oportunidade. Então, você que está aqui agora, você vai acompanhando, você vai fazer o seguinte, você vai semear a corrente do bem. Você vai ajudar uma família que está precisando saber disso agora. Você vai mandar em todos os grupos que você participa no Zap. Bem aqui embaixo tem uma setinha, você compartilha. Por quê? Você pode estar ajudando uma família aí que está com depressão, que está precisando de uma casinha sair do aluguel. É um cara que está precisando refazer a vida, que está com pouco dinheiro, mas achou que precisava ser rico para ter dinheiro. Você só precisa investir no ativo certo. Comprar um imóvel com no mínimo a metade do preço, de preferência sem ser à vista, para você não tirar todo o dinheiro do seu bolso. Você tem a capacidade de fazer vários ao mesmo tempo, mas não tem problema se for o primeiro, começa com um, porque esse um vai te dar mais um. Você começa com um, daqui a pouco você tem 2 imóveis vai para 4, aí você começa às vezes comprando uns imóveis um pouco mais caros, aumentando o seu ticket, deixa alguns imóveis no aluguel, para você ter uma renda garantida todo mês, uma renda extra pingando, porque às vezes você faz a previsibilidade para 12 meses, para você não ficar naquele desespero, ter que vender até por qualquer custo, às vezes até cair sua margem, porque você está desesperado. É bom você ter alguns imóveis no aluguel ali, para você, faça chuva, faça sol, você ter um imóvel no aluguel, que muitas vezes é um imóvel que você está pagando a metade do preço, está pagando um juro acessível, aquele inquilino está pagando sua parcela do financiamento que você fez, ainda te sobra uma grana para complementar ali. E aí você está sossegado até vender, por exemplo, se for em 12 meses, e você sabe que você vai ganhar, por exemplo, 100 mil numa operação, tendo começado com o valor inicial de 5 mil. Então é isso que a gente está sempre mostrando aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, vai escrevendo aqui, que a gente vai responder para vocês aqui. Rodrigo, e como que está funcionando essa questão aí, que a galera sempre se preocupa, é o que bloqueia a mente de muita gente, a questão da desocupação do imóvel, meu amigo. Para quem nunca fez isso, que tem esse trauma, esse preconceito, como que está funcionando isso aí? Não,
começar assim, a gente sempre analisa da seguinte forma. Eu aprendi ao longo de várias e várias ocupações que a gente fez o seguinte: se o imóvel está ocupado, é porque está funcionando a hidráulica, elétrica, tem janela, tem porta, tem fechadura para trancar as portas, tem portão. Então já começa com um ponto positivo, certo? Segundo ponto, o imóvel, ele não é daquela pessoa que está lá naquele local, não é daquele do ocupante. E a gente sabe disso, o imóvel não é dele, o imóvel é dado do novo proprietário que fez o remate, e anterior a ele, o imóvel era do banco. No caso, vou pegar aqui a Caixa Comum. Como que acontece o processo de desocupação? Eu digo assim, que é o processo de conscientização do ocupante, que ele pode estar ali assumindo um ônus. Então, é muita conversa, tem que ter paciência, porque as pessoas não têm informação, então a gente precisa ter ali uma paciência para fazer uma ligação, 2 ligações, uma chamada de vídeo, aí manda lá o diligente local para conversar, para explicar para a pessoa, levar o documento, ó, nós arrematamos, esse imóvel é de um cliente nosso. Para quê? Para que essa pessoa saiba que se ela continuar ali, ela vai estar assumindo um risco. Um dos riscos é ela ter que pagar 1% sobre o valor do imóvel desde a consolidação, desde a data da consolidação desse imóvel ao nome do banco. Muitas vezes esse imóvel está 2 anos lá, já no nome do banco. Então vamos calcular, 2 anos são 24 vezes, 24 vezes 1% dá 24% sobre o valor de avaliação desse imóvel. Então veja o prejuízo que esse ocupante, esse antigo proprietário vai estar levando, além do que ele já perdeu, que é o imóvel. Então a gente sempre conscientiza ele disso, né? Então, é claro que se trata de ser humano, né? A gente sempre classifica assim, 3 tipos de ocupantes, né? Aquele que está lá aqui, que é o antigo proprietário, ou que alugou, ou que invadiu. Então a gente precisa selecionar qual desses 3 perfis que está ali de volta para a gente determinar passo a passo. Lembrando que a gente tem um passo a passo, a nossa assessoria tem um passo a passo para lidar com cada perfil desse aí. Nós temos hoje um índice de desocupação da via amigável de 85%. Então, não é um bicho de 7 cabeças. Em última hipótese, vai para a emissão de posse. Pela lei, a partir do momento que o juiz emitiu ali a posse, 60 dias tem que desocupar. Então, não é um tipo mais isso aí. Está sendo desmistificado do lado bom. Ô, Rodrigo, como que está funcionando essas garimpagens aí? Porque o Brasil é muito grande, tem muita coisa. A gente vê que tem 30 e poucos mil imóveis. E o que eu já mais prego aqui é a questão da liquidez, porque não adianta o cara comprar o imóvel mais barato, que está com 90% de desconto, se ele vai ficar casado com aquele imóvel, que aquele imóvel não tem liquidez. Como que está funcionando esse processo aí na prática aí dos investimentos? Então, geralmente a gente busca por percentual de desconto. Você puxou ali, né? 13 mil imóveis. Só que daí, depois de analisar, de puxa, a gente vai analisar a região para saber ali a liquidez daquele imóvel. Hoje a gente pode dizer que nada de traçada, né, Manuel? Pouquíssima concorrência, tem muitos imóveis, eu posso dizer mais de 10 mil imóveis que estão ali, 5, 10 imóveis, posso precisar mas assim, estão liberados para remate imediato, que dão no mínimo 50% de desconto. Então, o que a gente faz? A gente analisa a região que tem maior liquidez e faz o equilíbrio, Manuel. Precisa equilibrar o índice de desconto, o percentual de desconto maior possível e o maior percentual de liquidez possível na região. A gente conseguindo chegar nesse índice é o que a gente fica satisfeito, né? E deixa o cliente satisfeito também. Mas como é que você faz isso aí geralmente? Com imobiliária, pela internet? Isso. Geralmente são vários canais, Manuel. Como eu estava falando, a nossa assessoria está modernizando um pouco mais agora. A gente usa algumas ferramentas de inteligência artificial para poder cruzar dados, né? Dados de venda, períodos de venda, baseado ali nos valores de mercado
de alguns imóveis, né, imóvel tipo B, tipo C, que é o nosso foco, e também temos as pesquisas através de WhatsApp, ligação das imobiliárias, e as pesquisas online, que qualquer um hoje pode saber, pode fazer. Você pode entrar no site de imobiliários, lá pesquisa lá no Google, imobiliária cidade X, vai aparecer lá todas as imobiliárias daquela cidade, ou todos os imóveis anunciados naquela cidade, imóvel X, apartamento e tal. Você pesquisa lá o número de apartamentos naquela região, que estão anunciados online ali na internet, e você faz uma média de preço, você vai saber mais ou menos ali o valor do metro quadrado naquela região. Então a gente cruza esses dados, pesquisa online, pesquisa nas imobiliárias, pesquisa através de ligação, e agora a pesquisa que nós temos também, que nós, na verdade, estamos desenvolvendo, as pesquisas através de ferramentas de inteligência artificial. Então a gente consegue, através dessas informações, aumentar a chance de ter um imóvel com uma alta liquidez. A gente fala assim, a gente trabalha por percentual, né, Manuel? É estatístico. Então a gente busca sempre o maior percentual de chance de acertar. Entendi. Ô, Rodrigo, e rapaz, do jeito que você fala aí, parece que o negócio é muito fácil. Porque você está falando aí de o cara, por exemplo, comprar uma casa, por exemplo, morando aqui em Belo Horizonte, e comprar um imóvel lá no Goiás. Cara, mas se pedreiro já dá trabalho, perto da gente, quem que vai ficar cuidando desse imóvel? Como é que funciona isso aí? Como é que o cara vai vender esse trem? O cara tem que ir lá na cidade. Como que tá funcionando esses negócios à distância aí, cara? Esse negócio é seguro mesmo, é verdade? Então, Manuel, é seguro se você souber fazer, se tiver realmente contato local, né? Como que a gente explica esse processo que a gente faz? Tanto da desocupação quanto da reforma, que são duas etapas distintas da assessoria, a gente tem um passo a passo. A nossa assessoria, por exemplo, tem um passo a passo que já deu certo em mais de 200 imóveis. Então, o passo a passo da reforma, por exemplo, a gente sabe que reforma é dor de cabeça mesmo, dependendo do que você pegar. Se pegar um aqui perto da minha casa, para fazer qualquer coisa, a gente já sabe que se não estiver em cima ali, pode dar problema. Então, qual é o nosso processo? Nós, com muito tempo de experiência, inclusive de outros assessores anteriores, outros assessores que já, de repente, não estão mais no ramo, ou hoje já são investidores independentes, a gente foi cadastrando, foi tendo contatos de equipes de reformas locais, em vários lugares do Brasil, eu digo assim, nas regiões mais lucrativas. E essas equipes a gente mantém contato, porque a gente está sempre reformando imóveis naquela região. Então, a gente já sabe como é que aquela equipe trabalha, qual é o custo dela, ela já sabe como é que a gente trabalha o nosso passo a passo, porque senão, se ela não fizer o trabalho do jeito que tem que ser feito, ele não vai receber. Então, a gente tem essas equipes validadas. Então, são equipes de pedreiros, de reforma em geral, que são validados através de referências locais e através do nosso serviço que a gente já fez. Então, às vezes a gente pega, por exemplo, cidades específicas e equipes já fizeram lá reforma com mais de 10 imóveis para nós. Então, a gente já sabe como é que aquela pessoa, como é que aquela equipe trabalha, né, Manuel? Então, ele já está validado. Basicamente, Manuel, a gente trabalha em cima da experiência. Então, a gente levou tempo para adquirir experiência, para desenvolver o passo a passo, e a gente executa isso porque já deu certo na maior parte dos casos. Existe risco? Claro que existe, como em tudo na vida. Estamos vivos, respirando aqui, existe o risco de parar de morrer agora. Mas a gente precisa trabalhar diminuindo esse risco. Então, o nosso passo a passo, aliado com todo o tempo, e experiência e o contexto do cadastro dessas equipes e dessas pessoas que são dirigentes locais, a gente aplica esse passo a passo e com 80%, 90% de chance de dar certo. Tá certo. Rodrigo, então, cara, com tantas oportunidades, a gente vê que mais de 50 mil imóveis, ainda tem a facilidade aí de comprar e dando 5% de entrada. Por que sobra tanto imóvel? Tem pouca gente fazendo isso, cara. É nadar de braçada, né, Manuel? É o que a gente fala. Ainda vivemos um tempo aí do oceano azul no nosso país, nos ramos de leilões de imóveis. O porquê disso? Porque as pessoas não estão gastando tempo com isso, Manuel. E é como você falou, às vezes parece fácil. Por que parece fácil eu falando aqui? Vou explicar isso de uma maneira rápida. Para quem não anda de bicicleta, é fácil andar de bicicleta? Não é fácil.
Agora, para quem já anda de bicicleta, você fala, andar de bicicleta é só sentar na bicicleta e sair pedalar. É a mesma coisa, só aplicar, só muda de execução. É fácil fazer o processo de comprar o imóvel no leilão lá 5 mil quilômetros daqui, 10 mil quilômetros daqui? 10 mil não, né? É outro país, mas 5 mil quilômetros daqui? Para mim, para você, para nossa equipe, é muito fácil a gente detectar o imóvel certo, fazer a pesquisa certa. É fácil. Agora, para quem nunca fez, é igual para quem nunca andou de bicicleta. É difícil. Então, é a mesma coisa. Precisa executar, precisa repetir o processo muitas vezes. Você que está nos ouvindo, você tem a chance de aprender, inclusive de graça, né, aqui pelo Google, aqui pelas nossas aulas todos os dias às 16 horas, ou você tem a chance de encurtar esse tempo e contratar uma assessoria que já sabe fazer todo esse processo. Então, para nós, é fácil. É trabalhoso. Não é assim, rápido. É muito trabalhoso. É um trabalho de alta responsabilidade. Mas não é difícil mais para nós. É como andar de bicicleta para você que anda de bicicleta. Rodrigo, às vezes tem gente que tem medo de ficar herdando as dívidas do imóvel. Como é que funciona isso aí? Tem forma de saber se realmente está pagando barato mesmo, se vai dar certo, se o cara não vai herdar as contas do cara que morava lá? Como que está funcionando esse processo aí para quem nunca fez isso aqui na prática? Então, então, Manuel, os imóveis que têm dívidas, a gente já descobre antes de comprar. A gente jamais vamos arrematar um imóvel que a gente não saiba se ele tem dívidas e se ele tem o valor dessa dívida. Então, quais são as dívidas que ele pode ter? Se for um imóvel extrajudicial, pode ter dívida de IPTU, que são, né, lá com a prefeitura, e se for condominial, se for um apartamento, condomínio, casa, terreno, dívidas condominiais. Então, daí a nossa equipe já está treinada para fazer esse processo. Ou você mesmo pode fazer, entrar em contato e puxar esses débitos. Que também não é fácil, é trabalhoso, é demorado muitas vezes. Inclusive, às vezes a gente até perde imóveis muito bons, porque a gente não conseguiu ali finalizar a pesquisa. Então, a gente prefere perder o imóvel do que entrar às cegas, né? Comprar um imóvel sem ter certeza do débito. Então, ninguém aqui vai arrematar imóvel sem ter certeza dos débitos, Manuel. Então, isso é uma questão sempre de prevenção. A assessoria trabalha com prevenção. E se você quer aprender sozinho, fazer também, trabalhe com prevenção. Antes de arrematar, puxa os débitos. Nós, particularmente, temos uma planilha, Manuel, onde a gente coloca todos os débitos ali. Valor de compra, ITBI, registro, assessoria, condomínio, IPTU, todos os débitos. Pode chegar lá no finalzinho, a gente conseguir mensurar ali o lucro daquele imóvel, né? Qual o lucro previsto daquele imóvel, qual o ROI que vai dar aquele imóvel. Rodrigo, assim, já estamos com 1 hora aqui, passa rápido demais. Cara, por que assim, tem muita gente que está no aluguel? E dá a impressão que isso aí só sobra pra gente, que é investidor. E assim, então às vezes ver a pessoa que vai ver esse vídeo depois, isso aqui é só para empresário como a gente, que a gente compra, reforma e vende. E a pessoa que quer se libertar do aluguel, cara, é possível também. Como que é isso aí, cara? Porque parece que assim, é só a gente que estamos nadando de braçada, igual você falou, no Oceano Azul, né? Que por isso que a gente está mostrando aqui, inclusive de forma gratuita todos os dias, para despertar o nível de consciência das pessoas, porque a gente não consegue comprar todos. Por mais que a gente tenha um conhecimento, sabe onde é que está a oportunidade, sabe usar a estratégia, mas haja imóvel, né, Rodrigo? Como é que nós vamos comprar esses 53 mil imóveis? E quem acompanha a gente aqui tem dia que tem que estar com 55 mil, então dificilmente baixa disso. E a tendência agora é a Caixa que vai pegar o segundo lote do tempo da pandemia, vai bater 100 mil imóveis. Então, assim, e é muita gente que está aí pagando aluguel, não sabe que ele pode comprar um imóvel por 120 mil, pagando uma parcela de R$400, às vezes está pagando aluguel de 600. Cara, e aí, por que a Globo não mostra isso aqui lá no Jornal Nacional? Então, Manuel, eu vou resumir essa resposta para você e para quem está nos assistindo. Se você está assistindo aqui, você já está 80% à frente da grande maioria da população. Não é menosprezar e nem falar mal das pessoas, mas infelizmente, a maioria das pessoas não está disposta a gastar tempo com estudo, né?
Agora, aí o outro ponto de vista. Qualquer pessoa pode entrar sim nesse processo. Qualquer pessoa pode começar a estudar, pode guardar dinheiro para poder começar a investir no seu capital. Qualquer um, qualquer pessoa. Porque não é um gênio que está aqui, eu não sou um gênio, Manuel não é um gênio, os investidores. A gente só trabalha um pouco mais, a gente só estuda um pouco mais para poder chegar nesse lugar de repetir a mesma operação 1, 2, 10, 50, 200 vezes, para chegar no ponto de falar que isso aqui é fácil fazer. Entende? Então, assim, se você quer nadar nesse oceano azul, estude, é de graça. Se você quer aproveitar esse oceano azul e não tem tempo, você que é empresário, funcionário, contrata uma assessoria e você vai ter acesso a esse oceano azul. Outra coisa que você falou, Manuel, você falou aí, segundo lote da pandemia que vai liberar, são mais 100 mil imóveis. Nem o Elon Musk não consegue comprar esses 100 mil imóveis, Manuel. Então, assim, não tem como a gente abraçar. Então, a gente está realmente vivendo um tempo de oceano azul. Então, é fácil? Não. Tem que gastar tempo e tudo. Agora, depois que você aprendeu igual a andar de bicicleta, aí fica fácil, fica tranquilo aí. Aí tá sossegado. É isso aí, Rodrigo. Muito obrigado aí. Mais um dia tá com a gente. Eu só quero deixar o recado aqui. Se alguma pessoa se sente preparada aí de atuar como um investidor, manda uma mensagem nesse telefone que tá aparecendo aí, que a gente vai mostrar uma planilha de viabilidade financeira já de encontro. Os imóveis que a gente não consegue arrematar tudo aqui. A gente vai mostrar, dizer, ó, tem 10 imóveis aqui para você começar já a validar, tá aqui as fotos, o vídeo, a planilha, tudo certinho. Alguns já estão até desocupados. Já vamos chegar mexendo com a documentação pro nome da pessoa, já aprovando o crédito. É claro que vai ter que fazer um investimento para isso, mas o imóvel fica no seu nome e o lucro é todo seu. Então, se você não tiver tempo para ficar mexendo com curso, mentoria, quer ganhar dinheiro, quer se sentir seguro com o imóvel no seu nome, mesmo se você estiver em outro país, é possível. Então, manda uma mensagem aí que a gente vai desenvolver um plano de ação nas mesmas cidades onde a gente já compra, onde a gente já tem equipe para fazer tudo o trâmite para você, e você acompanhando tudo em tempo real, só administrando, né, Rodrigo? Esperando o lucro cair na conta. É isso aí, Manuel. Valeu, Rodrigo. Obrigado, galera. Amanhã estamos aqui novamente às 16 horas com vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês, que vocês se libertem do aluguel e também consiga dobrar o patrimônio comprando imóveis, reformando, vendendo e deixando no aluguel para ganhar muito dinheiro. Bora para cima que ainda dá tempo de você prosperar esse ano ainda. Tem muita coisa boa aí nesse final de ano. Beleza? Valeu, Rodrigo. Obrigado. Tchau. Deus abençoe a todos. Tchau, valeu. Valeu.